Olá, hoje eu vim falar para vocês sobre o artigo Alfabetização Científica na Educação Infantil a partir do projeto Girassóis, um relato de experiência. Eu sou a Ariane Truppel, sou autora do artigo, em conjunto com a Ana Patrícia de Freitas, Daniela Tomil e Edson Schroeder. Com relação à contextualização, a pesquisa ela foi desenvolvida em uma escola da rede particular de ensino do município de Brusque, Santa Catarina. O projeto iniciou a partir da visita das crianças em um garden center para comprar muda de flores para o Dia das Mães. O encantamento das crianças pelas flores foi visível e, ao observar o interesse das crianças por essas flores, a professora levantou a hipótese e a possibilidade das crianças estudarem as flores. Em assembleia, o girassol foi a flor que mais chamou a atenção, né? Então, a partir disso, as crianças passaram a estudar o girassol. O objetivo geral da pesquisa é analisar os processos de alfabetização científica das crianças a partir do desenvolvimento do projeto Girassóis. Com relação aos objetivos específicos, então, nós temos três. O primeiro é propor metodologias que incluam a utilização de tecnologias digitais para o desenvolvimento do projeto Girassóis. O segundo é aplicar as metodologias com crianças de 3 a 4 anos em uma creche. E o terceiro é revisitar de forma reflexiva as bases teóricas de análise a partir do conceito de alfabetização científica em Chassot. O projeto se caracterizou por um estudo de natureza investigativa e envolveu a utilização de mídias e tecnologias mas de forma consciente com as crianças. Apresentamos o relato de experiência qualitativa de natureza aplicada, tendo-se o conceito de alfabetização científica em Chassot como principal referencial teórico de análise do relato. Trazemos aqui então uma citação de Chassot que diz que a ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe confere ao mesmo tempo poderes de satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam. No entanto, ela não é lugar de certezas absolutas, e nossos conhecimentos científicos são necessariamente parciais e relativos. A educação infantil, como etapa inicial e histórica da formação de crianças, devemos expor que a criança, por sua vez, deve ser um agente ativo no processo de aprendizagem dos sistemas de conhecimento da ciência. Isto é, deve ser conduzida a reconhecer, formular problemas, discutir soluções e investigar, buscando e selecionando informações, estabelecendo relações entre o conhecimento. Em alguma medida, o projeto Girassóis procurou introduzir as crianças nesse contexto específico de linguagens, com o apoio das mídias e tecnologias. Com relação ao método, então, a caracterização é analisar o processo de alfabetização científica das crianças a partir do desenvolvimento do projeto Girassóis. Os sujeitos são crianças de 3 e 4 anos de uma escola particular do município de Brusque, e a geração de dados foram utilizados para a geração de dados as atividades das crianças, os registros fotográficos e as pautas de observação da professora. A metodologia de análise é a análise de conteúdo, que trata-se de uma metodologia qualitativa. Nesse momento eu vou explicar mais ou menos como decorreu o desenvolvimento do projeto. Então, em um primeiro momento, as crianças levaram uma pesquisa para os pais, para as famílias, para desenvolverem sobre o que eles já sabiam sobre os girassóis. As crianças apresentaram em assembleia, como consta aqui na imagem 1, apresentaram em assembleia para os colegas. Em um segundo momento, nós plantamos sementes de girassol na horta da unidade escolar. Em um segundo momento, nós lemos, a professora regente, no caso, leu a história O Nascimento de uma Flor, do livro Montessori para crianças. No decorrer do tempo, o girassol foi crescendo e nós encontramos o nosso primeiro brotinho. As crianças fotografaram o broto e a professora regente colocou a imagem no notebook e as crianças desenharam, então, fizeram um desenho de observação do primeiro broto da horta em uma folha de lixa com giz pastéis. Nosso intuito era pesquisar qual era a aplicação do girassol em vários setores. Então, nós iniciamos com a alimentação.
em pesquisa com as crianças, nós descobrimos que é utilizado o óleo e a semente do girassol para alimentação. Com isso, nós realizamos a produção de uma receita de um pão com sementes e óleos de girassol. Num outro momento, as crianças fizeram um desenho de observação com o uso do notebook, o desenho de observação de um girassol florido. Nessa etapa, nós utilizamos papel alumínio e caneta hidrográfica. Em um outro momento, nós convidamos uma enfermeira para realizar com as crianças uma conversa. Como nós estávamos num tempo pós-pandemia, essa conversa foi realizada de forma remota, através do Google Meet, e a enfermeira falou sobre o uso do óleo de girassol na medicina, para o tratamento de feridas e com idosos. As crianças realizaram perguntas e foi um momento de muita interação. Com a florada dos primeiros girassóis, as crianças também fizeram um desenho de observação do girassol florido na horta com tinta guache. As crianças precisam desenvolver atitudes e habilidades que permitem a utilização de novas linguagens, ou seja, que suas compreensões sobre os fenômenos da natureza se ampliem gradativamente. Chassot, 2001. Nós vamos agora à etapa das considerações finais. Então, ao aprofundarem os seus conhecimentos sobre os girassóis, as crianças tiveram a oportunidade de entrar em contato com linguagens mais elaboradas, sobretudo no que diz respeito aos aspectos científicos relacionados ao tema de estudo. Então, avalia-se que na educação infantil, como etapa inicial da formação das crianças, torna-se um contexto privilegiado para que os professores possam conduzi-los aos sistemas de conhecimento da ciência, de forma introdutória, mas já caracterizando o que se compreende como uma alfabetização científica. Analisando o projeto Girassol, pode-se dizer que buscou uma compreensão mais científica do tema, na medida em que os conceitos foram introduzidos, conforme as distintas tarefas iam sendo cumpridas pelas crianças. As tarefas tinham como objetivo o envolvimento das crianças com essas linguagens, na forma de um sistema que aos poucos elas iam utilizando e caracterizando suas produções na forma de registros desenhados. No processo de alfabetização científica das crianças, tinha-se clareza de uma lógica, a das crianças situando-se à frente de si mesmas, isso é, as crianças engajadas em torno dos objetos partilhados no processo de aprendizagem, constantemente desafiadas sobre como poderiam expressar suas compreensões, como o exercício da imaginação e da criatividade, um aspecto observado nos desenhos de observação. Por fim, nós gostaríamos de agradecer o movimento docentes pela oportunidade de podermos partilhar o nosso trabalho. Obrigada!